Bom, na verdade, um dos problemas relacionados à dentição de cães e gatos é a formação de placa bacteriana e, consequentemente, o tártaro, além de gengivites e periodontites. Esses problemas estão muito relacionados com a alimentação, juntamente com a predisposição genética. Um dos meios de se evitar isso, como a gente falou em relação à alimentação, é dar uma dieta mais seca, né, no caso ração seca, evitar da alimentação caseira, doces e a comida humana também. Além disso, a gente pode ter alguns hábitos como fazer a escovação dos dentes do cachorro pelo menos umas 3 vezes na semana. Existem alguns ossinhos, osso de corinho, né, ossos mesmo de animais que pode ser dado justamente para poder aumentar essa abrasão com os dentes e favorecer essa limpeza natural. Além disso, o que acontece é que muitas vezes o proprietário não tem esse hábito de escovar o dente do animal e acaba que dá essa alimentação, né, acaba que vai juntando restos dessa matéria orgânica no dente e com o tempo forma o tártaro. Às vezes o proprietário nem sabe o que está acontecendo, mas já percebe um mau hálito nos animais. E aí chega pro veterinário reclamando que o animal está com mau hálito e muitas vezes nunca nem abriu a boca desse animal para poder ver o que está acontecendo. Então, quando você tem hábitos como alimentação ideal, juntamente com essa escovação, você pode evitar que haja essa formação bacteriana e evitar que haja essa formação do tártaro. Com a formação do tártaro, a forma de se retirar é só levando o veterinário e ele, por um procedimento cirúrgico, ele vai retirar. Então, na verdade, se você evitar que haja essa formação de placa, você vai evitar essa formação de tártaro e vai conseguir manter a saúde bucal desse animal. Lembrando que algumas situações, como está muito relacionada problemas cardíacos com problemas dentários, porque ocorre formação ali dessa placa, a inflamação, no caso a gengivite local, a entrada de bactérias para o sangue. E essas bactérias vão chegar até o coração. Então, são situações que podem ser evitadas. Mesmo que o animal tenha uma predisposição de formar mais placa bacteriana, o ideal é fazer sempre esse check-up mesmo no veterinário para poder ver se ele necessita ou não de fazer uma remoção antes de uma situação pior. Como foi dito, existem algumas doenças que podem ser transmitidas dos animais para o homem. Então, uma forma de evitar essas doenças é fazer a vermifugação, que seria dar um vermífugo com certa frequência para esses animais, para poder ele evitar que os ovos desses verminosos sejam liberados juntamente com as fezes. E evita que exista uma contaminação para o ambiente, outros animais e até para o homem. Então, na verdade, pensando no bem-estar animal, um animal que esteja altamente parasitado, ele fica um animal mais apático, um animal ele tem dificuldade de alimentar, ele fica um animal mais letárgico, a alimentação dele, ele come, mas você vê que o animal não se desenvolve, além de que os parasitas, eles podem parasitar diversos órgãos e trazer diversos riscos, inclusive a morte para o animal. Então é um meio simples de ser feito, né? Principalmente os jovens, filhotes, eles devem ser vermifugados com a maior frequência e depois de adultos, em cerca de 3 a 4 meses, deve ser repetida. Lembrando que durante no caso a gestação na fêmea, antes dela cruzar, o ideal é vermifugar, antes dela parir, o ideal é repetir essa dose e aí a gente vai conseguir controlar mais essas verminoses e evitar mais essa contaminação. Bom, as vacinas que a gente encontra no mercado, elas vão proteger tanto cães e gatos contra as principais doenças, né, que são doenças altamente infecciosas e contagiosas. Nos cães, principalmente leptospirose, sinomose, hepatite, e nos gatos, no caso, a panleucopenia. Então, na verdade, a gente pode, a partir do momento que a gente adquire o animal, a gente deve levar ao veterinário também para poder ver essa questão. Porque a gente pode evitar doenças muito graves que levam à morte dos animais. Então, no caso de filhotes, eles, principalmente cães, podem ser vacinados a partir dos 45 dias, nos gatinhos em torno dos 60 dias.
e essas vacinas normalmente são 3 doses que a gente dá seguidas, né, intervalo de 21 a 28 dias, e deve ser feito reforço anual. Além disso, uma vacina muito importante é contra a raiva, que é uma doença de saúde pública. A gente encontra tanto nas clínicas veterinárias quanto em campanhas também. Outra doença muito importante que já existe vacina é a leishmaniose, que é uma doença altamente infecciosa e leva, né, o sacrifício de muitos animais. A gente pode estar evitando com a vacina, que também existe, que já pode ser dado nos animais, que devem ser soronegativos, deve ser feito o exame antes de vaciná-los, deve levar o veterinário justamente para fazer esse exame clínico e fazer o exame de sangue para poder ver se ele é negativo para a doença. A partir desse momento, em torno dos 4 meses, já pode ser feita a vacinação, também com 3 doses em torno de 21 dias, e aí esse reforço deve ser anual. Lembrando que o animal, antes de ser feita toda a vacinação, no caso as 3 doses, o animal deve evitar que o animal entre em contato com outros animais, deve evitar passear com o animal, porque é só a partir da 3ª dose que esse animal vai estar protegido. Então, muitas vezes as pessoas vacinam os animais e nesse período entram em contato e acabam que adoecem. Então, o ideal é evitar o máximo essa situação, justamente para poder essa vacina ser bem eficaz.